meus queridos, minhas queridas, como vocês estão? Tranquilos, tranquilas? Espero veementemente que sim, que estejam todos e todas muito bem. Bom, como vocês já veem nitidamente, nós trabalhamos hoje com a temática que fora extremamente pedida, que é sobre o fato de a estrutura textual do Enem poder ser aplicada a outras formas textuais de outras bancas, de outros concursos, de outros vestibulares. Neste vídeo, nós vamos falar sobre concursos públicos, a estrutura do Enem aplicada ou como sendo uma referência para os concursos públicos das bancas Sebrasp, Fundação Carlos Chagas, certo? Professor, e os vestibulares, né? Já que o Enem é um vestibular hoje nacional, os demais vestibulares de particulares e algumas outras federais também que trabalham com outras formas textuais que não sendo a dissertação argumentativa. Sim, nós vamos fazer isso num outro vídeo. Justamente porque eu até pensei mesmo em trazer neste mesmo vídeo, né, essa separação de concursos públicos de um lado, depois vestibulares federais, depois vestibulares que são particulares. Só que observem, né, seria muita subdivisão, né, subseção dessa perspectiva de redações, de estruturas, de várias bancas de concursos, bancas de vestibulares. Então poderia causar, até mesmo em vez de elucidação, né, um processo de confusão, certo? Então, o que eu prezo sempre, de maneira metódica, como capricorniano que sou, é esclarecer para vocês e tirar toda e qualquer dúvida que vocês tenham, certinho? Bom, eu já iniciei, deixei bem destacado o que eu trago para vocês aqui no Sintroito, que são as estruturas. Neste caso, eu não estou falando da estrutura do texto dissertativo argumentativo dentro da sua perspectiva formal, material, que é essa divisão ainda, tá? É introdução, argumentação, desenvolvimento e conclusão, tá? Ou até mesmo a construção desses parágrafos em períodos, né? Em unidades menores. Ainda não estou falando sobre isso, estou falando sobre a estrutura no sentido de como essa dissertação argumentativa, né, ela vai ser trabalhada por essas bancas, Sebrasp, FCC e FGV, e como elas vão articular coisas, né, semelhantes, eu dei a palavra coisa, mas enfim, né, aspectos semelhantes, e o que delas vão ser distoante, beleza? Então é isso que eu venho trazer para vocês. Então, logo no primeiro momento, eu preciso esclarecer e elucidar sobre qual é a forma, o formato de cobrança da FGV em relação ao Enem, que é a banca que já há um bom tempo vem trabalhando com a elaboração das competências, das habilidades que norteiam o Enem. Eu poderia ter trazido para vocês a cartilha do Enem, né? Enfim, trazer ali as competências como a própria banca já nos oferece. Inclusive, vocês podem ter acesso a essa cartilha dando ali uma googada, certo? Agora, não é o meu foco, né, apenas trazer para vocês isso já pronto. Nós vamos raciocinar em cima dessas competências que vão nortear, né, o processo de valorar, atribuir, né, nota, qualitativos a essa redação aqui da FGV do Enem, beleza? Da mesma forma que logo depois eu trouxe para vocês, nossa, que distância, é porque a gente vai copiar um pouquinho hoje, viu? A gente vai analisar. Eu trouxe para vocês uma perspectiva aqui que se volta a uma redação do Sebrasp de 2018 e uma outra da FCC, ok? Se não me engano, também do mesmo ano, certinho? Bom, isso aqui, para a gente poder trabalhar como que é cobrado, né? Como que essas duas bancas que trazem para a gente muitas questões
que se voltam à sua interpretação, à sua articulação e à sua escrita, que podem nos trazer certa debilidade no processo de textualizar, né, de materializar ali os nossos pensamentos. Então, quando eu falo para vocês sobre o Sebrasp, nós temos uma vertente mais voltada para o Sebrasp, e que, obviamente, né, é diferente para o concurso público e é diferente para o vestibular. Aqui vai ser concurso público, assim como também a Fundação Carlos Chagas, ok? E assim como também a FGV no caso do Enem. Quando nós formos pontuar os vestibulares, tanto federais quanto particulares, aí eu volto de novo aqui para o Sebrasp, mas dentro da sua perspectiva de provas vestibulares para o UNB, por exemplo, né? Quais são as formas de temática, as formas de cobrança, ok? Então a gente vai poder trabalhar esses dois aspectos em momentos diferentes, certinho? E eu quero que vocês se atentem a como a gente vai conjugar as questões do Enem, as questões também do Sebrasp e da FCC, certinho? Bom, eu coloquei lá embaixo formas de correção, ou formas de avaliação. São meios pelos quais a gente consegue, por exemplo, observar as similaridades e também aquilo que vai destoar entre uma banca e outra. Belezinha? Mas antes, como sempre, vamos nos hidratar. Bom, eu sempre gosto de mostrar para vocês algumas questões referentes ao Enem, a como essa redação vai ser analisada, né? E para isso eu preciso sim pontuar quais são os aspectos, né, de suma importância que nós vamos trabalhar em cada competência da redação do Enem. A primeira delas, e eu gosto de fazer tudo muito bonitinho para vocês, e é isso que eu vou fazer aqui agora. A primeira delas, olha gente, isso, que fantástico. Eu aprendi e nunca mais deixei de utilizar. Eu sei que ele fica um pouco infantil, né? Mas olha como é bonitinho. Acho tão bonitinho. A primeira delas, eu vou colocar aqui um pouco mais destacado, vai ser a nossa competência. Opa, perdão, gente. A primeira delas vai ser a nossa competência. Tira daqui. Competência de número 1. A nossa competência 1 do que, professor? Do Enem. Agora nós estamos falando única e exclusivamente do Enem. Deixa eu colocar então aqui, logo do ladinho, né? O Enem, para que os senhores e as senhoras não se esqueçam sobre o que nós estamos falando aqui agora. Certo? Então, Enem, competência 1. Sobre o que na competência 1 nós vamos pontuar? Sobre o que na competência 1 nós vamos articular? Então, quando nós falamos de competência 1, nós vamos pontuar as características da escrita, as características da gramática. As características da gramática. Então, a gramática da língua portuguesa, a gramática da nossa língua portuguesa é que será verificada nessa competência de número 1. Então, a gente vai observar aqui, nessa gramática, 2 pontos muito importantes, tá? E que vocês vão ter de observar, obviamente, no processo de escrita. Gente, não tem como, hoje em dia, vocês pegarem uma gramática e analisarem frases soltas, sentenças soltas. Não é um método que vai fazer com que vocês escrevam bem, não é um método que vai fazer com que vocês assimilem todas as regras, né, ali dentro da gramática normativa. Então, qual é a melhor forma? Vocês vão ter de escrever e, a partir da escrita, observar como a gramática vai sendo ali articulada, né? As orações, os períodos, tá? A coordenação, a subordinação, as conjunções, as preposições. Então, é sempre dentro de uma gramática aplicada ao texto. Por isso que, quando eu falo para vocês
que a minha aula, por exemplo, de análise de textos, né, de correção textual, normalmente eu fechava com os meus alunos anterior ao meu curso de maneira particular. Então, vamos, né, ir no mínimo 2 horas. Por quê? Nessas 2 horas, nós trabalhávamos a perspectiva estrutural, a perspectiva conteudista e de argumentação, de repertorização e a gramática aplicada ao texto. E, obviamente, né, tudo isso dentro de um processo de correção. O professor disse 2 horas corrigindo texto? Sim. Foi isso mesmo, meus alunos não tiram menos de 960, certo? E, normalmente, logo no primeiro mês, eles já ascendem de 600, 500 e pouco, para 800 e pouco, 900 até, e dali em diante. E a forma com que a gente já vai raciocinando é diferente, ok? Isso ajuda na nossa maneira de articular, de argumentar, de se posicionar, né? Bom, na perspectiva gramatical, nós vamos ter 2 características principais, certo? Quais são elas, né? E que eu preciso que vocês se concentrem para saber. O primeiro deles serão os desvios gramaticais. E o segundo deles, o truncamento, tá? Truncamento. Professor, os desvios eu até sei. Por exemplo, se eu erro uma concordância, se eu erro o sinal indicativo de crase, que é na verdade o sinal grave, se eu coloco uma conjunção entre as orações coordenadas que na verdade não equivale ao sentido atribuído dentro do texto, tudo isso é um desvio. É um desvio. Mas eu quero que vocês, nesse último caso das conjunções, tá? Não pontuem isso na competência de número 1, porque na verdade vai ser pontuado na competência de número 4, que depois nós vamos falar, tá bom? Professor, como assim? Mas a estrutura sintática? Pois é, né? Mas quando nós falamos sobre conexão dentro do texto, possibilitando esse diálogo ininterrupto e sucessivo entre períodos, parágrafos e até mesmo, né, entre estruturas dentro do período oracionais, a gente vai falar sobre coesão, mecanismos linguísticos de coesão, beleza? Que, embora tenha sua ponte com a relação gramatical da competência 1, não se confunde, beleza? Então, os desvios, sim, são concordâncias nominais, verbais, a própria utilização, né, conjugação, a escrita de uma palavra, a forma com que você vai nortear ali a regência de um verbo, certo? E até mesmo o sinal grave, o indicativo de crase. Tudo isso, sim, cabe aqui nos desvios, ok? Assim como o truncamento. O truncamento é quando vocês estabelecem frases e, por exemplo, né, em vez de vocês colocarem aí sim agora é truncamento, tá bom? Aí sim agora vai ser gramatical. Em vez de vocês colocarem, por exemplo, uma oração coordenada, né? Estudou, mas não passou. Opa, professor, logo esse exemplo gente, deixa quieto, tá? Estudou, mas não passou. Normalmente quem estuda passa. Logo, nós temos nesse mais aqui uma conjunção adversativa. Essa conjunção adversativa, mas, tá? Preste atenção, assim como muitas outras, ela é intrafrasal ou intraoracional. Ela não pode ser estabelecida no início de um período, né? Ela tem de estar ali realmente dentro de 2 orações, fazendo esse mecanismo de conexão entre uma e outra, conexão de sentido, certo? Então, nessa perspectiva, se eu coloco estudou, ponto, aí inicia, mas não passou, né? Observe que nós temos um errinho, né, de pontuação, e esse errinho de pontuação vai levar para a gente essa perspectiva de truncamento, certo? Por quê? Porque em vez de separar por vírgula, aí a gente estabelecer essa estrutura oracional dentro do mesmo período, eu separei os períodos, né? Sendo que nós não tínhamos terminado ainda a ideia ser passada, ok? Então, justamente por isso, errinho de truncamento. Na perspectiva do Enem, das competências e as habilidades, quando nós falamos sobre errinhos, né, a gente vai sempre pontuar algumas formas de correção, tá? E as formas de correção da competência 1, da competência 2, 3, 4, 5, vai se vincular sempre à quantidade de erros ou até mesmo a quantidade de acertos, né? E isso vai nos levar
a ponderação da nota total. Sempre nós vamos ter essa perspectiva de pontuar, e isso é muito importante, tá bom? Olha aqui, vou fazer de novo aqui, já que vocês gostam, eu também. Né, de pontuar o quê, professor? De pontuar a forma de correção, já que nós estamos falando sobre isso, né? Vou colocar aqui mais do ladinho. Opa! As formas de correção. E agora a gente vai fazer, né? Deixa eu só escrever aqui, porque daí eu não me perco, né? Então, certo? 2, 3, 4, 5. Aí eu vou utilizar esse mesmo mecanismo aqui que eu acho fofo. Então, 2. Olha como fica bonitinho, né? É porque eu que não sou tão organizado quanto deveria. Deu algum problema aqui que eu não sei o que é, gente. Por que isso? Será que eles não estão curtindo a minha vibe aqui, não? Vou tentar novamente. Eu sou brasileiro e não desisto nunca. Será que vai? Não foi. Vamos então aqui só apagar direitinho. Deixa eu me apagar. E construir mesmo aqui só da minha perspectiva. Embora não vai ficar tão retinho e tão bonito quanto eu gostaria. Bora lá. 1, 2, 3, 4, 5. Certinho? Então, normalmente, nós vamos ter essa mesma conjunção para praticamente todas as competências do Enem. Então, cada um desses pontinhos aqui, 1, 2, 3, 4, 5, vai subir de 40 em 40 pontos. Então, 80, 120, 160 e 200, que é a nota máxima. Certo? Bom, por qual motivo estou falando isso para vocês? Existe, né, uma forma de concentração e até mesmo de análise da competência 1 em que a banca legitima a nota máxima até 2 erros. 2 erros gramaticais, no caso, né? Podendo ser 2 desvios, né, mais 0 truncamento. Ou 1 desvio e 1 truncamento. Beleza? Olha como é simples, né? É simples, é simples. Então dá para vocês conseguirem observar direitinho como que vai se vincular e até mesmo na análise, né, da própria redação de vocês, como é que vocês vão ter essa conjunção, essa somatória de cada competência, certo? Eu acho que a competência 1 ficou muito bem explicada, e agora a gente parte para outra competência, a competência de número 2, beleza? Bora lá. A competência de número 2 é uma das mais importantes. Professor, existe mais importante, menos importante? Então não, né? Acho que a gente tem valorações a ser ditas, mas como a competência, eu e minha métrica aqui, né, gente? Meus toques. Como nós temos a competência de número 2 trabalhando 3 aspectos extremamente importantes, eu preciso pontuar para vocês que sim, a competência de número 2 ela tem um quê de realce na nossa avaliação aqui, certo? E, gente, observem bastante, tá? Porque essa competência número 2, ela vai trabalhar com 3 aspectos extremamente importantes aqui para a nossa dissertação argumentativa, a partir do instante em que nós formos pontuar as suas características principais. Nossa, professor, pois é. Pois é. Então, vamos lá. Deixa eu tirar aqui. Competência 2. Professor, mas você está falando só do Enem e as outras? Pois é, a gente vai fazer a comparação dentro de um processo de contrastivo mesmo, né? De contraste. Então, aquilo que permanece e aquilo que não permanece. Beleza? Certo? Então, aguentem um pouquinho. Não acelera o vídeo, não. Tá? Até porque eu já sou repentista, já falo rápido mesmo, né? Então, assim, deixa aí pausadamente, vamos trabalhar aqui com essa questão
voltada para o conhecimento. Apropriem-se, né, de todos os aspectos aqui que vão realmente ser fundamentais para que vocês tenham essa base certinho. Então não fujam não, fiquem aí comigo, ok? Bom, quais são os aspectos importantes desta competência número 2? Eita, bora lá, né? Setinha. 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 Bom, cada uma setinha dessa vai trazer para mim uma característica extremamente importante, tá? Vamos lá pontuando. Vamos pontuar cada uma delas. Espero que tenha ficado... Opa, ficou, né? Porque eu pensei que ia ficar horroroso, mas não ficou. Bora lá. Vai ficar bem bonitinho. Até mesmo para que vocês tirem, né, o print screen no final. Estou tentando auxiliá-los. Opa, não ficou legal, né? Deixa aqui já excluir. E aqui também. Eu acho que eu demorei um pouquinho. Bora lá. Tem que ser rápido, né, gente? Não dá para brincar, não. Porque senão eles já fazem já o quadradinho segundo a própria consideração deles. Bom, vamos aqui colocar. Primeiramente, a competência 2 vai falar sobre o quê? A gente vai ter um primeiro processo voltado para a análise temática, análise da frase temática, né? Então, logo aqui na frente, a gente vai pontuar, né, a perspectiva da frase temática. A partir dessa frase temática, nós vamos analisar, e aqui é muito importante, tá? Analisar o que, professor? Pelo amor de Deus. Nós vamos analisar... Não gostei, gente. Olha aqui. Será que vira? Será que vira? Não vira. Tá? E eu, com meu toque, eu não vou permitir que isso aconteça. Então, vamos aqui. Ai, professor, pelo amor de Deus, para. Não paro. Não paro. Eu sempre fui assim. Eu sempre fui assim, mas a vida ensina a gente a mudar. Então, no instante em que a vida insiste para que a gente mude, a gente muda, né? A gente pode aprender com tudo. Até mesmo com essa ferramenta aqui do Samsung, né? Então, bora lá. Já que ela quer que a gente muda. Eu não vou insistir, né? Então, a frase temática vai trabalhar para a gente com os núcleos. Opa! Só um instantinho. Porque agora é sério, né? Nós temos aqui a minha bolinha que vai fracionar, então vou ter que ter muita sabedoria agora. Nós vamos trabalhar, então, com os núcleos significativos. Professor, o que é núcleo significativo? Eu gostaria que vocês fossem a uma das minhas aulas aqui, que é a análise da frase temática. Essa análise da frase temática, ela é voltada para a competência 2. Então, a gente vai pegar um tema, uma frase temática, caminhos para solucionar a falta de participação da mulher na política brasileira, né? Então, observe aqui, nós temos alguns pontos, né? Então, a gente tem a perspectiva da participação política, nós temos a mulher como centro, né, dessa participação política, a partir dos papéis que ela desempenha. Então, esses são os núcleos temáticos. Os caminhos, eles trazem para a gente contextos possíveis que embasam a nossa escrita e trazem um significado para a totalidade do nosso texto, né? Os caminhos possíveis, ok? Então, os núcleos significativos, eles vão trabalhar com a perspectiva de abordagem completa do tema, né? Então, a gente pode trabalhar com a abordagem completa do tema, a gente pode trabalhar com tangenciamento desse tema, ou seja, uma abordagem incompleta desse tema,
né? E fuga ao tema. Então, são as 3 possibilidades que nós temos em análise dessa frase temática a partir dos seus núcleos significativos. Por isso mesmo, é muito importante. Eu nem vou nem vou me alongar tanto assim aqui na frase temática, porque nós temos aula aqui no canal, certinho? O segundo ponto, e extremamente importante, vai ser a estrutura. A estrutura. E quando eu falo a estrutura, são as divisões, tá? A estrutura da nossa dissertação. Dissertação. O que, professor? A nossa dissertação argumentativa. Eu vou deixar aqui abreviado para que a gente não precise, né, colocar aqui mais para frente e, enfim, atrapalhar até mesmo os desdobramentos que eu vou ter de colocar nesse terceiro tópico, que é extremamente importante. Certinho? Bom, essa dissertação argumentativa, dentro da competência de número 2, não vai trazer para a gente, por exemplo, um projeto de texto que só vai ser visto na nossa próxima competência. Aqui, por exemplo, a gente vai precisar ver a olho nu a separação paragrafal. Então, quando eu falo para vocês, por exemplo, dessa separação paragrafal, vamos ficar bonitinho aqui, ó, todo torto, né? Mas tudo bem. Essa separação, uma separação paragrafal. Palavra bonita, professor. Vou colocar o nome da minha filha. Eu acho legal, né? Paragrafal, tese mista, né? Eu acho que você pode colocar também assim de coesivo, né? Interparagrafal, até melhor do que paragrafal em si. Olha, né, porque tem essa perspectiva da relação. Gente, a separação paragrafal vai trazer as nuances, né, do próprio texto dissertativo e argumentativo. Que nuances são essas, professor? As divisões. Então, a divisão em introdução, em desenvolvimento ou, né, a argumentação e a conclusão. Beleza? Coloquei tudo aqui abreviadinho para poder ficar bonitinho, mas vocês vão aí acrescentar e vão escrever até o final. Beleza? Então, essa separação paragrafal é muito mais voltada para uma perspectiva estrutural, divisão mesmo, né? Então, introdução, desenvolvimento e conclusão. São as separações básicas, divisões básicas do que nós temos na dissertação argumentativa. Ainda não entra nessa perspectiva, só um instantinho, ainda não entra nessa perspectiva as relações intraparagrafais, tá? De divisão de períodos, o projeto de texto, o que você vai ter de colocar em cada parágrafo, isso é muito mais a nossa próxima competência, certo? Agora, gente, eu vou abreviar aqui, tá? Mas nós vamos ter nesse último ponto da competência 2, falei que ele era importante, né? Falei que era importante. O que nós vamos ter nessa competência 2? Nós vamos ter o repertório sociocultural. Esse repertório sociocultural traz para o seu texto a legitimidade dos seus argumentos, lembrando que é interessante vocês observarem a estrutura de como aplicar esse repertório sociocultural e eu vou trazer aulas para vocês assim. Contudo, caso ainda no processo que vocês forem assistir aos vídeos, ainda não tenha, me sigam lá no Instagram, Diego Larino, ok? Para que vocês consigam observar, dentre os posts ali, como que se repertoriza a aplicação desse repertório sociocultural, como que nós podemos citar, por exemplo, um podcast, estatística, autor, pessoas, obras, cinema, música, né, etc. Até personagens do Big Brother Brasil, né? Brasil! Bom, eu quero que vocês observem que essa repertorização vai trazer para o seu texto o que nós chamamos de discurso de autoridade. Esse discurso
de autoridade ou de legitimidade traz ao seu texto, sobretudo na perspectiva aqui da dissertação argumentativa segundo o Enem, as competências, as habilidades, um recurso extremamente importante de conhecimento que ultrapassa os meandros daquela avaliação. Então, gente, é extremamente importante que vocês ampliem diariamente os recursos de repertório socioculturais que vocês têm. Assistindo a documentários, lendo a livros, tá? Trazendo das suas aulas de sociologia, de filosofia, de história, recursos de áreas do saber para poder ali conceber esse contexto, essa repertorização do tema. Mas, né, como eu já vi, por exemplo, em várias redações, e isso é extremamente errado e preocupante até, quando vocês me trazem, por exemplo, o vício em um repertório, né, eu tinha um aluno específico que sempre gostava de falar de Paulo Freire. Eu amo Paulo Freire, mas ele colocava Paulo Freire em todas as perspectivas, por exemplo, de frases temáticas, de dissertações. Então, se falava sobre odonto, ele estava colocando Paulo Freire, sendo que nós temos, né, algumas características muito importantes e necessárias para que esse repertório sociocultural seja validado na sua redação e você atinja as maiores notas, assim como a gente viu aqui em cima, né? 1, 2, 3, 4, 5, 40, 80, 120, 160, 200. Para que você receba 200 pontos, como nós vimos lá em cima, você precisa de três características desse repertório sociocultural que traz autoridade, legitimidade à sua dissertação argumentativa, à sua argumentação, né? Quais são? Eu vou aqui pontuar 1, 2, 3. 1, 2, 3, bem bonitinho, bem metódico, vocês tirarem um print screen, tá? Primeiramente, nós precisamos que esse repertório sociocultural seja legítimo. É o primeiro ponto. Legítimo. A primeira característica, tá? O que é um repertório sociocultural legítimo? É quando ele realmente se dá a partir de uma área do saber, é a partir do instante em que ele realmente existiu por um discurso, ou até mesmo por uma pessoa que exerce alguma função na sociedade ali extremamente legitimada. Então, o Papa é um repertório sociocultural? Sim. Né? Os presidentes das nações são? Sim. Né? Alguma obra é? Sim. Né? Professor, eu posso falar, segundo o meu pensamento, né? Porque eu sou uma pessoa que eu tenho um lugar de fala, né? Eu estou socialmente situado, então o meu pensamento é muito importante. Então eu vou colocar, segundo a minha própria pessoa, né? Eu considero que, embora eu quisesse muito que isso fosse legítimo, né? Não é. Infelizmente não é. Né? Então a gente tem que observar que para que seja legítimo, a pessoa deve ter uma consideração dentro da prática social. Por exemplo, a gente pode citar o Gil do Vigor, né? Pela sua história acerca da própria homossexualidade, do que ele trabalhou, né, tanto para poder romper essas barreiras de preconceito da sociedade, até no instante em que ele resolveu realmente mostrar ali a sua identidade. A Juliette também, né, o fenômeno das redes sociais hoje em dia ganhou de maneira completamente ali avassaladora, né? Em primeiro lugar, o Big Brother. Olha como a gente consegue observar esses pontos, né? Então, tudo isso traz para a gente certa legitimidade. Então, uma autoridade, a partir do repertório, que precisa ser legítimo e que precisa ser pertinente. Olha aqui. Pertinente. Pertinente a quê? Ao próprio tema, a frase temática. Então, eu vou colocar Paulo Freire em uma redação sobre odonto? Não, gente. Não vou, né? Se nós estamos falando sobre perspectiva de odonto, a gente está falando sobre perspectiva de saúde, né? E a depender dos núcleos significativos, né, da proposição da frase temática, a gente pode atribuir a outros eixos temáticos.
Assim como, por exemplo, dentro da perspectiva dos caminhos para sanar a pouca participação feminina na política brasileira, eu não vou trazer para vocês também outros meios, né, a não ser de repertorização que não sejam aqueles que se voltem para as masculinidades, a sociedade patriarcal, a perspectiva da mulher, os papéis da mulher, os corpos femininos, né, os feminismos plurais. Então são várias as formas, né, questão de cidadania, de dignidade da pessoa humana, de democracia, né, de república, né? Então são formas de a gente ordenar e construir um argumento, né, forte, preciso e, sobretudo, pertinente dentro do que? Da nossa redação dissertativa argumentativa. É uma forma de a gente repertorizar. E o último ponto é que ele seja produtivo, obviamente. Produtivo. Se ele é legítimo, se ele é pertinente, obviamente o seu uso e a sua aplicação dentro da redação, ela tende a ser produtiva, porque ela vai se inserir ao tema, ok? Agora, vocês não vão trazer para mim, por exemplo, explicações mil desse repertório. O repertório é uma fonte, uma estratégia argumentativa para legitimar o seu argumento. Então, sempre pense na autoria do seu texto, certo? Então, ficar explicando demais vai transformar um texto que é argumentativo em um texto que é expositivo. Vocês querem isso? Não. Foge à estrutura do texto dissertativo, argumentativo, e transforma essa argumentação em exposição. O que vocês querem e o que a banca quer também de vocês é um texto dissertativo argumentativo. Certinho? Bom, terminamos aqui a nossa competência de número 2 e vamos passar para a nossa competência de número 3, certo? Bora lá. Gente, já usei bastante espaço, né? Como eu escrevo. Olha aqui. Competência 1, competência 2, tá tão bonitinho, né? Mas bora lá. A competência de número 3 agora. Vamos. A competência de número 3. Vamos ficar bem aí. Ficou. Olha que lindo. Essa competência de número 3. Competência 3 vai trabalhar com algumas características muito importantes. Quais são essas características? Primeiramente, agora sim, opa, deixa eu apagar aqui porque não ficou minha setinha não. Agora sim, nós vamos pontuar o que eu já falei para vocês. Gente, mas ficou estranho, perdão. Agora sim, nós vamos pontuar acerca do projeto de texto. Quando eu falei para vocês sobre a estrutura textual aqui na competência 2, eu falei sobre as divisões. E agora nós vamos falar sobre o projeto de texto. Esse projeto de texto vai trabalhar com as características da estrutura de cada parágrafo, a partir também de cada período, beleza? Então, quando nós falamos, por exemplo, sobre o projeto de texto, é a maneira com que você vai organizar todos os conhecimentos, selecioná-los, né? Para poder fazer uma aplicação que atinja as notas mais altas dessa competência 3 a partir de uma estrutura prévia, de um projeto prévio, ok? Então, por exemplo, aqui eu vou trazer só um exemplo para vocês. Vocês podem, inclusive, ver quando eu falo sobre a estrutura da introdução, tá? Aquilo dali já é um projeto de texto. É quando a gente vai reestruturando cada parágrafo, né, da nossa dissertação. Então, obviamente, quando eu falo para vocês sobre o projeto de texto, eu estou pontuando, por exemplo, as formas, né, que você vai apresentar para mim o contexto, logo na introdução, né? Como você vai parafrasear o tema, ou seja, parafrasear a frase temática, construir uma tese, que é aquilo que você vai defender
na sua dissertação argumentativa, né? Justamente por ser uma tese, ser uma dissertação argumentativa, que você tem de criá-la, e são vários os formatos de tese, certinho? Como você vai selecionar os seus argumentos 1 e 2, certinho? Como você, isso aqui tudo, né? Na nossa, vou até aqui mudar de cor, na nossa introdução. Veja como a introdução traz para a gente aspectos extremamente importantes, né? Aí quando nós falamos, por exemplo, em desenvolvimento, aqui ó, desenvolvimento, né? O desenvolvimento vai trazer para a gente quais tipos de estratégias, né? Por exemplo, vocês vão ter de trazer a apresentação dos argumentos, né? 1 e 2. O 1, desenvolvimento 1, o 2, no desenvolvimento 2. Vocês vão ter de trazer para mim, por exemplo, o repertório sociocultural que tenha, né, os seus moldes ali legitimados, pertinentes, produtivos e que se coadunem com o argumento, não é? Então, o repertório sociocultural vai ser apresentado e depois articulado novamente com os argumentos 1 e 2, certo? Depois, logo, uma síntese das ideias de cada parágrafo. Por fim, a nossa estrutura vai trazer para a gente o quê? A nossa conclusão. Conclusão essa que tem que ser advinda a partir de uma intervenção social. Essa intervenção social, logo na conclusão, vai ter de iniciar a partir de uma paráfrase da tese, logo no primeiro período, e depois a gente vai ter o quê? A própria intervenção social com os elementos dessa intervenção. E quais são os elementos? Nós temos o elemento quem, que vai ser o agente, o que vai ser a ação, o que o agente vai fazer, o como, que são os meios e os modos, as estratégias, os instrumentos utilizados para efetivar a ação do agente. Nós vamos ter a finalidade, ou seja, o fim, o objetivo dessa ação vai ser qual, ok? E uma quinta, que vai ser o detalhamento. A gente pode detalhar um desses 4, né? Agente, ação, meios e modos e finalidade. Ou todos eles, ok? A depender também de quantidade de linhas que vocês têm para escrever. 30. Então, repertorizar, contextualizar, trazer argumentação, é tudo muito, né, para sua dissertação, para caber ali em 30 linhas. Então, tomar esse cuidado, beleza? Bom, este é o projeto de texto. E para que a gente tenha, gente, um projeto de texto que flua a contento, que tenha uma argumentação coerente, a gente precisa se valer de uma estratégia argumentativa que é a estratégia da... E eu vou escrever aqui para vocês. Ficou muito feio, mas eu vou deixar assim, tá bom? Para a gente não perder tempo. É a estratégia da coerência. Da coerência. Essa coerência que vai trazer para a gente a progressividade. A progressão do texto, ok? Quando nós falamos em coerência, nós pontuamos, sobretudo, as formas com que a gente vai articular os elementos linguísticos aos elementos extralinguísticos da prática social. Obviamente, esses elementos extralinguísticos trazem para a gente a veracidade das informações que estão sendo trazidas dentro do nosso texto. Olha como é importante, gente. Olha como é importante. Eu vou colocar aqui pra gente, mesmo que possa ficar um tico desorganizado, mas eu acho que não vai ficar, tá bom? A competência 4 e a competência 5. Elas são mais tranquilas, até porque eu já falei um pouquinho de cada uma delas. Bom, aqui nós vamos estabelecer a competência. Opa, vamos ver se vai ficar bonitinho. Ficou. A competência. Perdão. A competência 4. A competência 4. E logo aqui embaixo, eu vou voltar e já escrever a competência 5. Certinho?
Eu acho que não vai pegar. Competência 5. Vai ficar bonitinho. Ah, tá. Eu não fiz o negocinho aqui, não. Gente, mas o professor hoje está todo desarranjado, né? Mas tudo bem. Fiquem tranquilos, tranquilas, que o ponto forte aqui é o conhecimento. Eu estou passando muito detalhe para vocês, beleza? Então foquem nisso, certinho? Bom, a competência 5 agora. Competência, maravilha. Competência 5. Bom, professor, vai dar tempo ainda de você colocar tudo, vai ter espaço? Tem, gente. Tem sim. Sabe por quê? Porque são questões aqui muito, muito, muito pontuais, tá bom? A competência de número 4, até porque, enfim, cada uma dessas competências será trabalhada minuciosamente aqui no canal, assim como também no meu curso, assim como também já fora trabalhado no meu Instagram. Então me sigam, tá bom? Certinho? A competência 4, ela vai trazer para a gente uma perspectiva muito importante. Que perspectiva é essa, professor? Que o senhor fala de perspectiva sempre, né? Que perspectiva é essa, professor? Vou falar. São as perspectivas de conexão. São os conectivos, certo? Então, os conectivos. Os conectivos precisam aparecer em todo início de período, certo? Então, a gente vai iniciar um período, a gente vai colocar um conectivo. Obviamente, esses conectivos é o que trazem o sentido, né, do nosso texto. Mantém aquele diálogo, incessante entre os períodos e os parágrafos do texto. E, obviamente, esses conectivos têm nomes, né, nomes genéricos. Então, os conectivos que vão dentro do período, né, nós podemos falar que são conectivos intra-oracionais. Conectivos que iniciam, né, o nosso parágrafo, né, como, por exemplo, o parágrafo do desenvolvimento, o parágrafo do segundo desenvolvimento, o parágrafo da conclusão. Né? Então, são conectivos que podem ser, né, interparagrafais ou intraparagrafal, a depender das suas funções, né, ali dentro do texto. Nós temos relações vastas a partir dos conectivos, tá? E eu vou trazer para vocês uma aula específica apenas de competência 4. Mas o que vocês podem ter em mente? Nós temos relações interparagrafais, intraparagrafais, tá bom? E intraoracionais, certo? Então, quando nós temos interparagrafal, é que a gente mantém um diálogo entre os parágrafos, certo? Quando nós temos intraparagrafal, é quando nós temos um diálogo entre os períodos do parágrafo. Quando é intrafrasal, nós temos um diálogo como dentro do próprio período. Certinho? Certo? E o que vai garantir a você, né, uma nota máxima nessa competência? Primeiramente, nós não podemos errar o valor, o sentido desses conectivos. Assim como também não podemos, de forma alguma, tá, ficar repetindo. Vocês precisam ter um repertório plurimo, tá, dentro dessa perspectiva de quantidade de conectivos. Certinho? Perfeitos? Então, competência 4, ok. E a competência 5 é o que eu acabei de falar aqui para vocês. A competência 5 vai trabalhar com uma questão muito importante, que é a nossa intervenção sociocultural, em que vocês, alunos, né, precisam se posicionar como um agente transformador. Vocês são atores sociais, só que no processo de intervenção vocês vão mudar uma instância da prática social. E para isso vocês precisam observar quais são os elementos básicos de construção dessa intervenção que eu acabei de pontuar para vocês, né? Quais são eles? Então a gente precisa escolher um agente dentro da perspectiva, tá? Um agente
dentro da perspectiva que vocês me trouxeram ali nos argumentos. Então, quais são os agentes possíveis, tá, que vocês vão poder escolher, selecionar, para poder sanar a argumentação de vocês ali, beleza? Então, se coadune com as argumentações. Agente, quais são as ações possíveis, né? Quais são as estratégias, os meios, né, que vocês vão utilizar? As estratégias, os meios e os modos que vocês vão utilizar. Qual a finalidade? A finalidade dessa ação, ok? E, obviamente, vocês precisam trazer esse conhecimento, esse quê de autoria e de que vocês sabem. E para vocês saberem, vocês precisam detalhar, trazer uma informação a mais, tá? E essa informação a mais vai ser o detalhamento, tá bom? Aqui vou abreviar de DET. O detalhamento, que pode ser feito detalhamento do agente, da ação, dos meios, dos modos, da finalidade, ok? Posso detalhar tudo, professor, porque eu sou foda? Pode, tá? Mas observe aqui, vocês têm uma dissertação argumentativa que trabalha com muitas nuances, muitas divisões, muitas questões, e vocês gostam de argumentar. Para isso, vocês precisam fazer o quê? Serem extremamente taxativos quanto a essa perspectiva. Tá? Então, sejam espertos. Por isso mesmo, na competência 3, nós temos o quê? O projeto de texto, certinho? Organizem-se, observem a partir da frase temática que nós vimos lá na competência 2, os núcleos significativos, quais são os eixos temáticos a serem contemplados, a partir dos eixos, quais são os argumentos que vocês vão utilizar e quais são os repertórios também que vocês vão utilizar. Façam, tá, essa perspectiva de mapa mental que vocês vão construir um excelente texto, ok? Olha aqui como tá bonitinho o nosso esquema de hoje, extremamente produtivo. E agora, gente, nós saímos dessa perspectiva de Enem para a gente poder fazer uma análise, tá, acerca das bancas Sebrasp, o antigo CESP, e também Fundação Carlos Chagas. Professor do céu! Uma aula da gente, muita, né? Muito conteúdo, muita aula. E a gente precisa saber. Eu não vou ler com vocês os textos, tá? Aqui é uma prova discursiva, também dissertação argumentativa. Se não me engano, deixa eu só ver se ela também poderia ser uma dissertação expositiva. Mas eu acho que não. Não, tá? Mas as provas do CESP, elas vêm com algumas divisões. Normalmente, nós temos uma pontuação que se volta para a apresentação do texto, a divisão, né, ali da estrutura da dissertação, introdução, desenvolvimento, conclusão, se existe legibilidade, respeito às margens, e só por essa apresentação da estrutura, da legibilidade, do respeito às margens, você já garante uma pontuação. Às vezes, a depender, né, se forem 10 pontos, é apenas um ponto para essa apresentação. Como a gente vê aqui agora, são 40 pontos e 2 pontos apenas para essa atribuição, né, de uma estética textual, sendo os demais 38 pontos para questões realmente voltadas para o interior e a essência do texto, como, por exemplo, vai ser ali a sua argumentação, a sua repertorização, e a forma com que você vai validar os seus argumentos dentro do texto, né? Construir os significados dentro do texto. Aqui é uma prova para revisor de texto do STM de 2018. Prova que eu fiz, gente. Eu estudei 2 semanas para esse concurso. Duas semanas. Tá? Eu tinha acabado de sair de um colégio que eu gostava demais. Estava muito chateado, não queria voltar mais para a sala de aula. Pausa dramática e para se hidratar. E resolvi entrar nesse mundo de concurso, que não tem nada à minha cara. Mas resolvi ir. Fui, fiz a prova ali, mesmo tendo estudado pouquíssimo, né, 2 semanas apenas, e tinha apenas uma vaga, né? Apenas uma vaga. Como vocês veem, estou aqui agora, não passei na prova em primeiro lugar, mas por 2 semanas eu fiquei em 17º lugar. A diferença da minha nota para o primeiro lugar, se não me engano, foi de 5 pontos, gente. 5 pontinhos, né? 5 pontinhos. Bom, vamos lá, e que obviamente não veio por conta da dissertação que eu fui muito bem. Foi por conta realmente da prova objetiva, né, os conteúdos ali presentes, que eu não tive tempo de aprofundar demasiadamente. Mas, vamos lá. O que eu quero que vocês observem é que o CESP, ou Sebrasp,
traz para a gente algumas características muito importantes em prova de concurso. Normalmente, aquilo que nós fizemos, por exemplo, aqui na competência de número 2, de observar a frase temática, observar os núcleos significativos, quais são os eixos temáticos, e dali a gente criar o nosso repertório, criar os nossos argumentos, não é necessário. Por qual motivo? Porque o Sebrasp, danado, já traz para a gente já pontos a serem observados, né? E, obviamente, é eles que querem nortear a nossa forma de argumentação. Presta atenção. Considerando os fragmentos de texto acima, considerando que os fragmentos de texto acima têm caráter unicamente motivador, ou seja, observe que vocês não podem utilizar esses textos motivadores como fonte de repertorização, né? Então, se vocês utilizarem os textos como fonte de repertorização, muito provavelmente vocês vão perder nota, tá? Isso vale para o Enem, a não ser que vocês utilizem de maneira extremamente pontual, como uma citação ou, por exemplo, alguma estatística, mas eu considero e repreendo isso, tá? Justamente porque da maneira que vocês fizerem, vocês podem perder nota. Então, repertórios outros que não sejam advindos dos textos motivadores, certinho? Então, unicamente motivador, discorra sobre a prática da revisão de texto ante as variedades linguísticas. Olha aí, olha aí. A revisão de texto, a prática de revisão de texto, vai ser o nosso eixo maior. Agora, essa revisão de texto, ela tem variedades linguísticas, né, que devem ser respeitadas. Então, nós já temos uma perspectiva aqui linguística e questões sociais, como, por exemplo, né, a gente precisa observar essas nuances da língua acerca do monitoramento, acerca do letramento, né, de como a gente vai a depender do contexto em que nós estamos inseridos, as regiões possíveis, né? Então, tudo isso, a cultura, né? Tudo isso vai interferir nessas variedades linguísticas. Nós não temos uma língua, sobretudo num país com dimensões continentais, que seja uniforme, né? A língua é linda justamente porque nós temos uma escrita, que essa escrita normalmente é a nossa unidade, e até mesmo essa unidade tem as suas variações, e também nós temos a perspectiva da fala, né? Que ela nunca vai ser única, né? Ela nunca vai ser um denominador, certo? Então a gente precisa falar sobre as variedades linguísticas que devem ser respeitadas na produção textual, né? Assim como as condições de produção de texto. Quais são as condições de produção textual? Os contextos possíveis que trazem esses significados plurinos para dentro do texto. Então o revisor de texto tem de levar em consideração muitos aspectos ao, né, fazer essas mudanças, ao fazer, por exemplo, algumas correções dentro do texto, levando em consideração a identidade do órgão, a identidade de quem escreve, a identidade que está ali, inclusive, do próprio gênero textual. Tudo isso é extremamente importante, certo? Conseguiram compreender? Então, nós temos aqui a parte central, que é a prática de revisão de texto, e nós temos dois argumentos. Argumento 1, variedades linguísticas. Argumento 2, as condições de produção de texto. Algumas provas do CESP trazem para a gente mais tópicos, tá? Daí vocês vão ter de observar, professor, mas só pode colocar, o interessante é colocar 2 parágrafos de desenvolvimento. Sim, uma pergunta extremamente, né, relevante e importante aqui para a gente, ok? Então, o que vocês podem fazer? Uma delas, normalmente, né, se forem 3, por exemplo, não passa de 3, vocês podem utilizar como tese, tá? Com uma ideia a ser defendida, certo? Até porque aqui nós vamos ter a prática de revisão textual como sendo a nossa frase temática, né, absoluta. Dela, a gente vai ter argumento 1, argumento 2. Agora, o que a gente vai defender, né? Então, vocês precisam criar uma tese. Aqui não foi dada, então vocês vão ter de criar essa tese, certinho? Observando que, né, sempre colocando a tese, o que eu acho muito mais cabido, sobretudo porque norteia e direciona a leitura do seu corretor e até mesmo de quem for ali ler o seu texto, averiguar o seu texto, na introdução, que é o nosso roteiro. Tá? Tem uma aula específica de introdução, gente, 2. Uma de análise e correção e a anterior de estrutura de introdução, que eu vou ler paulatinamente em cada período. Tá riquíssima essa aula, riquíssimas as 2 aulas. Ok?
Bom, eu acho que vocês observaram que dentro da perspectiva de concurso, né, o CESP, o SEBRASP, trabalha muito com essa forma de aplicar a determinadas áreas policiais, jurídicas, legislativas, né, as próprias agências também, né, temas correlacionados à perspectiva daquele tribunal ou daquele órgão. E isso é muito importante, certinho? Assim como é extremamente importante que vocês consigam observar que aqui na prova de concurso, não no vestibular, o SEBRASP, o CESP trazem essa perspectiva de já nortear o que eles querem que contenham ali na sua dissertação argumentativa, ok? E isso é importante. Agora, vocês vão me perguntar, professor, nós já vimos já muitas diferenças, né? Agora, existe mais alguma coisa de diferente assim entre, né, SEBRASP, o Enem e tal? Sim, né? Existe a perspectiva da conclusão, né? As conclusões normalmente de concurso, a não ser, por exemplo, de carreiras policiais, que podem pedir que vocês tragam algum mecanismo de intervenção, né? A gente vai ter uma conclusão mais tranquila, até. Normalmente vocês vão ter que fazer, né, a paráfrase da tese, normalmente, no primeiro período ali da conclusão, e no segundo período, vocês vão trazer para mim, né, para o corretor, para a banca, para mim, olha que egocêntrico, né, uma síntese do argumento 1 com o argumento 2, voltando-se ao tema. Ai, professor, que difícil dar um exemplo. Não. Aqui é apenas os contrastes e as similaridades. Eu vou trazer para vocês uma aula de conclusão, uma aula de mecanismos de coesão, uma aula de projeto de textos, mas agora é realmente ressaltando os pontos que são iguais e que são diferentes. Ou seja, gente, dentro do que eu apresentei para vocês sobre Enem e agora sobre, por exemplo, o SEBRASP, que é uma prova, né, uma banca para a qual eu também trabalho, né, excelente banca, organizadíssima, né, que inclusive já fez Enem também, é muito mais tranquila, por exemplo, do que uma redação voltada para alunos que estão saindo do ensino médio. Então veja que aqui é para revisão de texto. E é uma redação muito mais passível, né, de ser gabaritada do que, por exemplo, uma redação do Enem, que a cada ano tem sido muito mais difícil tirar nota 1000. Por exemplo, de 2021, agora, apenas 10 alunos tiraram nota 1000. 10 de todo o quantitativo, certo? Então, veja, as diferenças, elas se valem a partir também de como a banca vai nortear o pedido e trazer para vocês essa frase temática. Certinho? Perfeito? Bom, eu acho que nós conseguimos, né, finalizar aqui. Perguntas. Professor, posso utilizar a estrutura do Enem? Pode. O que vai mudar? Apenas a conclusão. Certo? Inclusive, vocês já ganham já pontos a mais, justamente pelo fato de que aqui você já tem já os argumentos. Vocês não vão ter de mirabolar argumentos quaisquer que sejam. Certinho? Agora a gente vai passar para a avaliação da FCC, tá? É considerada uma das mais difíceis do país para concurso público. E vocês vão observar também que, mesmo sendo uma das mais difíceis para concurso público, ela é mais fácil também que a redação do Enem. Ou seja, se você se prepara comigo para o Enem, você se prepara para bancas como a FCC, para bancas como o SEBRASP, para bancas como o SESGRAN Rio e etc. Certinho? Porque você não abordou outras bancas, porque eu trouxe as duas principais. E como a FGV é uma das principais e é ela que faz a prova do Enem, vocês vão utilizar o mesmo recurso de projeto de texto, o mesmo recurso da competência 1 de gramática, o mesmo recurso de repertorização, o mesmo recurso de mecanismo de coesão. O que vai diferenciar, sobretudo a depender da frase temática, é a perspectiva de intervenção social que está na conclusão, certo? Normalmente, o que vai diferenciar uma banca da outra é em comparação com a estrutura de redação, quando eu falo estrutura de maneira genérica, né, as competências, habilidades, vai ser a conclusão. E agora, né, a gente observa como a gente vai ter aqui esses critérios de correção da prova
da prova da FCC. Primeiro, vamos aqui, né? Prova discursiva. Grandes empresas da internet vivem de pagar as informações que a gente dá. Tem uma frase célebre sobre isso. Se você não está pagando, você não é o cliente. Você é o produto que eles estão vendendo. Eita! A contradição que a situação das redes sociais nos coloca é uma contradição entre o poder do capital em um grau nunca alcançado e a privacidade individual. Privacidade é necessária para a constituição do sujeito. Não há subjetividade se não houver privacidade. Nós aprendemos a pensar a proteção da privacidade contra o Estado. Nós temos hoje um grau de invasão dessa privacidade, promovido por uma indústria e por uma tecnologia que passa por cima das proteções individuais. Eita! Bora lá. Com base nos dois excertos acima, elabore um texto dissertativo argumentativo sobre o seguinte tema: a privacidade como mercadoria. Gente, vocês observaram que simplesmente o tema foi quase jogado a partir de dois textos motivadores, um que fala sobre a perspectiva da internet, né, como um centro, né, ali inovador dentro das grandes empresas, e nós estamos falando também sobre uma perspectiva de cliente, produto, venda, compra, mercadoria e etc., né? Então, a gente tem até mesmo ali uma concepção reificante, reificadora, concepção de Foucault, que traz, né, essa perspectiva de objetificação, coisificação. O segundo já nos confere basicamente o que nós temos, né, dentro da perspectiva aqui da própria privacidade, né, que concerne para a gente o caráter de subjetividade, de identidade. Então, a privacidade é muito importante para nós sermos o que nós realmente somos, né? E nós temos tido dentro desse processo de grande globalização, de tecnologia demasiada, né? Uma tecnologização de todos os ambientes possíveis. Olha aqui nós, né? Neste exato momento, a minha privacidade vocês estão adentrando um universo particular, privado, que é a minha casa, né? Minha estante livreira aqui dentro da minha própria, do meu próprio ambiente, né? Da minha própria moradia, do meu escritório. Bom, a privacidade como mercadoria. Esse como está aproximando, né, a privacidade da mercadoria, uma comparação entre ambas. Veja que a FCC realmente tem essa característica de trazer uma perspectiva um pouco mais subjetiva e ao mesmo tempo objetiva, porque essa privacidade, que é um conceito já trazido aqui já, é necessária para a construção do sujeito, ela se dá a partir de relações sociais em que cada um, né, a gente se articula, mas a gente não se reduz. E é nessa perspectiva de não se reduzir que a gente precisa manter as nossas próprias características. E essa privacidade se dá dentro de uma perspectiva de expressão, né, ou de não expressão, de individualidade e até mesmo, né, de poder tornar público aquilo que a gente quer, certo? Então, é sempre dentro desses posicionamentos. Ou seja, a gente já observou já uma perspectiva de texto sobre mercadoria, produto, e a outra sobre privacidade, individualidade e identidade. A gente precisa, dentro desse texto, abordar conceitos voltados para a privacidade, né, sobre questões de identidade, individualidade, e o outro já na perspectiva econômica, né, mercadoria, reificadora, né? Por qual motivo e como essa privacidade vai se tornar uma mercadoria, né? Então, é um texto que traz para a gente já a sua perspectiva mais subjetiva e ao mesmo tempo objetiva. Aqui nós vamos ter um texto que vai valer 100 pontos, né? Diferente do que eu apresentei para vocês do Sebrasp, né? Então, aqui nós temos algumas questões a serem abordadas e espera-se, né, que seja abordada. Por exemplo, nós temos o tratamento do tema. Como que vocês vão tratar o tema? Assim como a gente viu lá na competência 2 do Enem. Como que a gente viu a competência 2 do Enem? Observando os núcleos significativos. Então, vocês vão ter de abordar questões voltadas para a privacidade e para a mercadoria. Então, são dois eixos maiores que se voltam tanto para a perspectiva da identidade, privacidade, tecnologização, globalização,
ok? Comunicação, e o outro voltado para a economia, o outro voltado para essa perspectiva, né, até mesmo da cidadania, de participação efetiva na sociedade. Então, como que esses dois eixos, né, vão se articular entre si? Capacidade de análise e senso crítico em relação ao tema proposto. Essa capacidade de análise, senso crítico em relação ao tema, enfim, vai trazer para a gente essa autoria, né, o seu pensamento. O que você pensa acerca desse tema? Como que você vai considerar esse tema, né? A partir, obviamente, da consistência dos seus argumentos, que já é o terceiro tópico, clareza e coerência no seu encadeamento. Mas o segundo, ele já vai trazer para a gente uma perspectiva muito importante e interessante, que vai ser já essa consideração sobre os repertórios socioculturais, tá bom? Aqui vocês podem analisar igualzinho a competência de número 2 do Enem, ok? Tanto, deixa eu só apagar aqui, que eu já consigo já fazer tudo certinho. Aqui vocês vão observar uma semelhança muito grande com a competência número 2 do Enem. Então, vocês vão analisar o primeiro a partir das frases temáticas, ok? Buscando o quê? Buscando os núcleos significativos, assim como a gente faz a competência 2. A capacidade de análise, senso crítico em relação ao tema, vocês vão observar dentro das perspectivas que eu trouxe para vocês do repertório sociocultural. Ou seja, tem de ser legítimo, pertinente e produtivo. A sua argumentação precisa trazer, dentro dessa propositura, né, de autoria, uma forma de convencimento do seu interlocutor. E o terceiro vai trazer para a gente uma perspectiva da competência 3. Aqui é a competência 3. Porque vai trazer o quê? A coerência, que é a progressividade textual, que eu falei para vocês, e, obviamente, a consistência dos nossos argumentos, certo? Bom, aqui embaixo, a gente vai ter respeito ao gênero solicitado, que é o quê? Competência 2 do Enem, ok? Qual vai ser esse respeito, né? A gente tem ali a dissertação argumentativa, e essa dissertação argumentativa precisa ser levada em consideração algumas características. O uso da terceira pessoa ou primeira pessoa do plural, a utilização também de argumentos para sustentar a defesa da sua tese. E, obviamente, né, nós vamos observar que nós temos uma diferença a partir da introdução, a partir do desenvolvimento e da conclusão. Uma diferença de quê? De estrutura, ok? Então, a gente vai observar que essa estrutura vai levar em consideração aqui a competência número 2, que a gente já falou, progressão textual e encadeamento de ideias. Essa progressão textual nada mais é do que essa aqui, olha, coerência no seu encadeamento, né? A gente tem aqui a progressão textual com a competência 3, a progressividade do texto, né? Quando eu falo para vocês os elementos linguísticos, que são textuais, os elementos extralinguísticos precisam se coadunar numa perspectiva de coerência, né? E encadeamento de ideias, competência número 4. Aqui em cima, olha, clareza e coerência no seu encadeamento. Quando eu estou falando de clareza e coerência no seu encadeamento, nessa perspectiva aqui, não vai ser nem a coerência em si, como a gente costuma ver, né, que é essa que eu acabei de falar para vocês, sobre conhecimentos extralinguísticos sendo mantidos, né, ali nos conhecimentos linguísticos para poder fazer essa manutenção do conhecimento, né, trazer essa clareza. Mas aqui vai ser muito mais voltado para os mecanismos linguísticos de coesão, né? Então, embora tenha trazido a palavra coerência, o certo seria coesão. Assim como aqui, olha, encadeamento de ideias, encadeamento ou coerência no seu encadeamento. Beleza? Então, competência 3 e competência 4, assim como eu discriminei para vocês logo acima, quando eu falei sobre Enem. Olha como, né? Como a gente trabalha com a perspectiva da estrutura, a gente consegue trazer muitos pontos extremamente interessantes, importantes aqui no processo de comparação. Vocês viram que não muda muita coisa? Viram? Viram? Compreendem? Bora continuar. Né? Articulação de frases e parágrafos, coesão textual. A mesma questão, né, que já é competência 4. Aqui nessa perspectiva da FCC de análise, eu vejo que existe, né, certos pontos em que talvez ela considere a coerência algo
mais próximo da coesão e a coesão algo mais próximo da coerência, mas eu vou fazer um vídeo só sobre isso para vocês também, tá bom? Porque embora elas sejam duas faces da mesma moeda, elas não se confundem, ok? Uma trabalha com aspecto textual, o outro trabalha com outro aspecto textual, que vão, né, se entrelaçando entre todo, no todo, como se diz, né? Ali a poesia do nosso João Cabral de Melo Neto, maravilhoso, Tecendo Amanhã, mas elas não se confundem, beleza? Tranquilos e tranquilas? Bora aqui para a forma de expressão. Essa avaliação em que a gente vai observar, por exemplo, a consideração do desempenho linguístico, né? O nível do conhecimento exigido para o cargo em si, como a gente vai falar sobre a utilização aqui da gramática, né? A competência de número 1. Assim como também o domínio da norma culta, formal, a estrutura sintática de orações e períodos, né? Tudo isso levando em consideração o gênero textual, né? O ambiente, o contexto em que esse texto será produzido, certo? Competência 1 também. Então, gente, observe aqui na redação da FCC, nós temos uma pontuação até ínfima, né? Levado em consideração que é a competência de número 1. Agora, quando nós falamos sobre conteúdo, ou seja, a autoria, né, o uso diverso de elementos sociodiscursivos, né, da prática social, de conhecimentos, para poder trazer a autoria e, inclusive, a autoridade do seu texto, é muito mais levada em consideração. Assim como também a própria estrutura, o que a gente falou sobre o projeto de texto, certinho? Ou seja, o que aqui vai ter de igual, o que aqui vai ter de diferente? Por exemplo, aqui não foi se falado nada sobre a intervenção, mas o próprio mecanismo aqui trazido pela frase temática, né, a privacidade com mercadoria, já nos direciona a um propósito de intervenção também. Então, aqui nessa redação, por exemplo, da FCC, vocês poderiam utilizar, sim, a estrutura da conclusão do Enem como forma de intervir socialmente nessa problemática, né? Nós estamos trabalhando com um processo aqui de reificação. A minha privacidade é aquilo que me distingue de um outro ser, né? Que me individualiza e me traz aspectos identitários extremamente importantes e relevantes para a minha construção individual e coletiva também, vai ser ponto de reificação, ou até mesmo um produto, né, do capital. Então a gente precisa observar que aqui existe sim possibilidades interventivas. Então nós poderíamos aplicar as competências do Enem a essa proposição que deve ser tranquilamente. Quando assim não for, não carece de vocês um processo interventivo, vocês vão fazer assim como eu falei, por exemplo, ali no Sebrasp. Gente, muito conteúdo, extremamente importante, direcionador e elucidativo acerca de como compor, reestruturar e organizar os textos de vocês. Certinho? Fizemos hoje uma aula muito densa, mas muito necessária acerca de Enem e as provas ou as bancas de concurso, comparando, né, a estrutura e as competências e habilidades do Enem com as estruturas e competências a serem descritas e usufruídas no processo de construção textual do texto dissertativo e argumentativo do Sebrasp e da FCC. As 3 bancas, né, mais difíceis do Brasil. Se vocês sabem escrever para a FGV no Enem, vocês vão saber discorrer para quaisquer textos em nível nacional para concurso público. E, gente, vocês estão aqui, quem sabe, né? Vocês vão desperdiçar essa oportunidade? Eu não desperdiçaria jamais. Bom, eu vou voltar aqui, vou mostrar para vocês paulatinamente. Vão parando, deixa eu só diminuir um pouquinho. Vão parando, tá? Pra vocês tirarem um print screen. Então, nós temos aqui, vou subindo um pouquinho. Aí vocês vão parando e vão tirando o print screen de vocês, certinho? Olha como essa aula tá bonita, gente. Aula produtiva, tá? E sobre competência 4, competência 5, nós vamos trabalhar em outros vídeos, tá bom? A prova também do Sebrasp, em que a gente falou e pontuou o que há de comparação, né? E o que há
de discordância nessa comparação, a proximidades, similaridades e discordâncias, assim como também aqui na da Fundação Carlos Chagas. Muitos professores, né, trabalham com a perspectiva de falar da Fundação Carlos Chagas ou de outras bancas também, né, que trazem para a gente redações que são difíceis de serem construídas, justamente porque eles jogam os textos motivadores, né, trazem uma frase temática, apenas dizem qual o estilo de texto, né, que nós temos de escrever, e a gente simplesmente tem de se virar com o formato do texto, com a forma que a gente vai utilizar os argumentos, os repertórios, construir o projeto, a estrutura textual. Mas, gente, a FCC, ela é muito semelhante, por exemplo, com essa abordagem do Enem. Tá? Embora nós tenhamos pontos de referências temáticas um pouco diversas, já que o Enem trabalha muito com questões voltadas para o campo social e a FCC com questões um pouco mais abertas, né? Tangenciando até ali uma questão mais subjetiva. Logo, eu preciso que vocês observem que, independentemente, os eixos que vão contemplar essas frases temáticas são eixos objetivos. Nós temos eixos como identidade, eixos como a perspectiva de tecnologia, minorias sociais, a identidade cultural, culturas brasileiras, democracia, cidadania, participação política, nós temos as violências. Então, tudo isso são eixos possíveis, né? São temas macro em que, a partir deles, nós vamos ter temas correlacionados e, a partir deles, nós vamos ter argumentos e repertórios vinculados. Certinho? Bom, fiquem mais comigo aqui, tá? Peçam aí nos vídeos do YouTube, aqui da nossa plataforma, do nosso canal, temas que vocês querem que sejam trabalhados, executados, certo? Para que a gente possa sempre fazer um excelente trabalho para vocês. Como sempre, é muito, muito bom estar com vocês. Um fortíssimo abraço e até a próxima.